o foco. Nós temos outros fóruns. Nós temos o Moldes da ABM, que vai ocorrer em outubro. Né? Nós temos outros fóruns que são tecnológicos, técnicos e tecnológicos. Entendi. No Enafer a gente não faz isso. E para participar do Enafer, nós estamos falando só de associados? Ou quem não é associado pode ir lá consumir esse conhecimento? Pode. Na realidade, nós não limitamos a associados de forma nenhuma. O evento é gratuito, a gente nunca cobrou Isso é importante. Né? Isso é importante. E o nosso objetivo é que vá o maior número possível de proprietários de ferramentaria, porque ali nós estamos discutindo a formação do futuro. Quais são as ações que nós temos que fazer hoje para garantir a nossa perpetuação no futuro? Então, quanto mais ideias nós tivermos de proprietários de empresa, dizendo assim, o meu problema é esse, o meu é esse, o meu é aquele, tanto mais nós podemos condensar essas informações, montar projetos para que a gente possa levar isso ao governo federal, aos governos estaduais, municipais e pleitear aquilo que organize ou que melhore o ambiente produtivo para as ferramentarias. Então, é totalmente gratuito, não há limitação. O foco é o dono, é o empresário. Sim. Apesar de que a gente tem muitos gestores, executivos de ferramentaria que não são os donos, mas que vão, porque a discussão é estratégica. Gerentes de ferramentaria, não vai ter lá operação ensinando programação CNC. Então, se um operador de máquina quer ir lá ver a operação de CNC, não vai ter. Então, essa é a limitação. Mas também não proibimos que ele entre. É extremamente focado mesmo. Focado. É focado. Bem objetivo. Agora, para esclarecer numa situação que eu acho que é muito importante para sindicatos e associações, para quem está assistindo essa entrevista. Qual é a vantagem de eu me tornar seu associado? Porque se eu posso ir até lá para assistir como não associado, o que você tem a dizer para nós que vai ser legal para um cara de ferramentaria que está assistindo esse vídeo? Para ele se tornar associado? Qual o diferencial? Na realidade, assim, é difícil você montar uma estrutura. Toda estrutura tem custo. Sim. Né? Então, nós temos uma pessoa apenas que trabalha na Binfer, um funcionário. E você imagina, tem que pagar salário, tem que pagar aluguel de sala, tem que pagar N coisas, né? Então, para isso, a gente precisa de recursos. A entidade está ali para propiciar, eu volto a falar, um melhor ambiente para as ferramentarias, melhor ambiente empresarial, produtivo, tecnológico. Como é que a gente faz isso? Sozinho não vai acontecer. Então, a gente pede que as empresas se associem, porque com a associação, com os recursos que a gente tenha, tem dois benefícios. O primeiro é o financeiro, que com o recurso financeiro, por exemplo, você pode fazer uma viagem para Brasília para defender algum ponto de vista que seja importante para o setor. Se não tiver dinheiro, alguém tem que botar do bolso particular. Sim. E uma pessoa particular aguenta 2, 3, 4 viagens, mas depois não aguenta mais. Vai até quando, né? E o segundo ponto, que eu acho que é super importante, é a representatividade. Tá. Porque quando a gente chega e pleiteia alguma coisa no órgão em Brasília, eles me pedem qual é a tua representatividade. Se eu falar assim, não, eu represento 10 ferramentarias, ele vai dizer, isso é um clube de amigos, isso não é um setor. Né? Eu tenho que representar a demanda ou a necessidade de um grupo de empresas. Aí a gente mostra da importância do setor ferramenteiro, que basicamente tudo que você olha em torno sai de uma ferramenta, seja ela de um estampo, de um corte, de repuxo, dobra, sopro, termoformagem, injeção, o que for, sai de uma ferramenta e a gente começa a mostrar. Até 5 anos atrás, o governo achava, quando a gente chegava em Brasília, falava ferramentaria. Você sabe o que é ferramentaria? Não. Faz foice, martelo, facão. É assim, se você não ensina, né? Então, assim, a gente tem que deixar claro que não é isso. E mostrar para eles a importância que tem na base da indústria, né? Tanto na automotiva, na de embalagens, na eletroeletrônicos, na linha branca, seja lá o que for, a importância que tem o setor ferramenteiro. Então, com isso, se você tem uma entidade organizada com um bom número de associados, você é representativo e você dá sustentabilidade financeira para ela. A sua pergunta, o que eu ganho com isso? Você ganha muito no futuro. Normalmente agora você não ganha nada. Você vai ganhar aquilo que nós estamos conseguindo nesse momento. Mas se não tiver alguém que brigue, que trabalhe, que projete, que programe, que planeje o seu futuro, né? Ninguém fizer isso, a gente vai sempre esbarrando, derrubando, tropeçando em pedras e tal. Se a gente tiver alguém que organiza, a maioria dos associados vão continuar na sua empresa trabalhando, mas estão sabendo que tem alguém se preocupando para que o negócio dele vá bem.
E outra, né, e ele vai ganhar lá na frente. Em cima disso que você está falando, a gente foge do imediatismo. A indústria brasileira, ele pensa muito nos primeiros 6 meses, Sim. nos primeiros 8 meses. Você está falando de um planejamento de 15 anos. Isso. 15 anos para o Brasil, nós sabemos que é bastante coisa. É uma organização que o mercado de ferramentaria precisa. A sua empresa precisa disso. Porque se você não se organizar, você vai para onde? Você vai ficar torcendo para a economia melhorar sozinha? Não dá. Não, nesse sentido, tem até um caso pitoresco. Primeira vez que a gente foi conversar com o ministro da Indústria e Comércio sobre esse assunto, nós levamos o nosso planejamento, claro, resumido, não dá para ter uma reunião com o ministro muito longa, e a gente botou na mesa e apresentou: ministro, essas aqui são as nossas metas para os próximos 15 anos. Ele olhou, tal, disse assim: impressionante. Certo. Nunca, até hoje, uma entidade veio falar comigo e trouxe o que ela queria. Sempre eles vêm aqui dizendo, chorando que eles estão mal, que estão precisando de alguma coisa, mas daí eu pergunto: o quê? Precisamos de dinheiro, precisamos de redução de impostos e tal. Daí vocês trouxeram uma planilha mostrando curto, médio e longo prazo, as ações que vocês precisam, aonde o governo entra e aonde nós podemos fazer, independente de governo, porque 70% das ações nós temos que fazer da porta para dentro, não da porta para fora. 30% são ações da porta para fora. 70% nós temos que fazer internamente. Aí o ministro ficou impressionado. Ele disse: é a primeira vez que uma entidade vem aqui, traz o planejamento com datas, com o que precisa e o que precisa de mim. Nossa. Pontuamos lá 7 itens, tá. E esses 7 itens, ele na hora já começou a resolver. Por exemplo, um que nós pedimos para ele foi: nós precisamos de um cara dentro do ministério, que quando nós precisar falar, a gente tem o número do telefone dele, o celular, para poder falar imediatamente. Daí, assim, vocês sugerem alguém? Sugerimos. O Eduardo. O secretário, alguma coisa contra? Não. Então ele será o representante das ferramentarias aqui dentro. Assim, Olha isso. Um ponto na hora ali resolvido, né? Então, assim, são coisas que a gente vai resolvendo, né? O que nós temos de problema na nossa política brasileira é que os planejamentos no órgão público não são consolidados. Então, quando muda o ministro, muda tudo, né? Aí você tem que voltar lá e contar tudo de novo, a história, e pedir. Então não há uma sequência. Criar aquela empatia, fazer com que ele mostrar... entenda o que você está trazendo para o mercado, e você acaba patinando às vezes. Exatamente, né? Patina porque eu vou agora mostrar para o próximo ministro e eu não sei se daqui a 2 meses ele estará lá ainda. Entendi. Então a gente tem esse problema muito sério no nosso modelo governamental, que é a continuidade das ações. Seguindo nessa ideia que você falou de modelo governamental, falando um pouco de governo, nós estamos em meio a uma crise, que é fato, que é real para todos. Como que o mercado de ferramentaria está reagindo a isso? Então, a gente sabe que sempre tem que ter plano de contingência para quando você tem problemas. Nós ainda não estamos com esse nosso plano montado, a gente tem a proposta de desenvolver ele dentro do nosso planejamento estratégico. Mas assim, dentro daqueles pilares eu falei um pouco sobre sustentabilidade. Um dos outros pilares que a gente fala é o mercado. Então, assim, os ferramenteiros, eles tinham como padrão querer ir sempre vender para os Estados Unidos, para a Alemanha, porque é chique. Então, a gente começa a dizer, existem outros mercados carentes. A própria América do Sul, a África, a Ásia. A maioria das pessoas não tem ideia de quanto, em molde, a China compra. Você tem ideia de quanto que a China compra por ano? Não faço ideia, mas o número geralmente é bruto, né? O Brasil tem capacidade de produzir $1 bilhão em ferramentas por ano. 1 bilhão, a nossa capacidade interna. Hoje nós importamos esse valor também. Então nós temos competência de produzir 1 bilhão e importamos mais 1 bilhão. Então assim, primeiro, por que nós temos que nos preocupar em exportar se nós temos toda uma demanda interna de 1 bilhão que nós podemos atender aqui? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que atender mercados tão exigentes como os Estados Unidos, como a Europa, que nós não estamos num nível de qualidade? Claro, tem exceções, tá? A gente quando fala não tem, é de uma forma geral. Sim. Existem exceções, existem ilhas de ferramentaria no Brasil que são realmente nível mundial. Mas, de uma forma geral, nós não estamos preparados para falar inglês, para falar alemão, para poder discutir ou dar suporte de assistência técnica no molde na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu tenho uma equipe que possa ir lá dar manutenção? Não tem mão de obra para isso. Segundo, então assim, a China exporta $18 bilhões para o mundo todo. 18. Mas ela compra 2,7 bilhões de dólares por ano em moldes. Ela compra, ela não só vende. Então, em vez de nós chorar, por que nós não vamos vender molde lá na China? Sim. Eles compram.
E se eles comprar tudo do Brasil, nós não damos conta.